Boa noite, galera. É bom demais estar aqui, rever os amigos, conhecer novos amigos. E é como o Ari falou, muita coisa que a gente tem sonhado para a Igreja de Cristo, não somente para essa agência instituída nesse lugar, muita coisa que esse sonho está acontecendo. E é interessante saber, ver, né, que uma igreja como um manifesto tem espalhado sua semente por vários lugares, né? A gente costuma brincar que essa igreja jamais vai passar desse tamanho, né? Porque todo mundo que alcança uma estatura, a gente não retém a semente, a gente envia, né? Então, vocês me enviaram para o Paraná, eu estou servindo uma igreja batista lá, e tem sido muito bom, irmãos, porque eu trabalho lá em Campo Mourão, 100 mil habitantes. Não, 100 mil é muito, 96 mil, né? Menor que Araguari, mas tem mais prédio. Tem Burger King, tem Domino's, é uma roça bem evoluída. Tem sebo é importante. E o nosso trabalho lá tem sido para a cidade, né? O nosso tema hoje tem muito a ver com o trabalho que a gente tem feito lá em Campo Mourão. A gente vai falar sobre as Escrituras Sagradas, sola Escritura, que é uma das 5 solas, né? E a sola Escritura é uma resposta da Reforma exatamente para a tradição, ou para o tradicionalismo, seja ele cultural e principalmente eclesiástico mesmo. Então, o sul do Brasil, quanto mais sul, mais vai piorando, essa questão do tradicionalismo, que é uma mescla do tradicionalismo regional, cultural, com o tradicionalismo religioso, de todas as religiões, inclusive da evangélica, aonde as pessoas vão construindo uma história e, com o passar do tempo, aquilo que deveria ser a essência vai ficando para trás do tijolo que foi construído, de modo que o tijolo ele fique visível e vai se tornando mais importante do que a essência. Eu sei que isso existe em todo lugar. Se você subir lá para o norte, para o nordeste, existe isso. Se você for para outros países, vai existir também. No caso do Brasil, quanto mais para o sul você desce, pior vai ficando essa relação da tradição. E o nosso trabalho lá, o trabalho da primeira igreja batista de Campo Mourão, tem sido no sentido de trazer uma importância maior para as Escrituras, para as pessoas, para a ação do Evangelho no local, mais do que qualquer outra coisa, né? Isso é o teor da nossa palavra aqui hoje. Então, como eu disse aqui anteriormente, a sola Escritura é essa resposta contra esse tijolo que vai se tornando mais importante do que a essência. Na verdade, irmãos, todos os pontos das 5 solas, valeu, irmão. Cadê o transformer que tinha aqui? Não tinha um transformer? O púlpito jogou fora, né? Os 5 pontos das 5 solas, elas dependem muito desse ponto que é as Escrituras. Então, quando a gente fala de somente a graça, a gente só vai entender a graça através da revelação das Escrituras. E aí, tendo a revelação, nós passamos a viver isso na prática. A fé é a mesma coisa, porque enquanto as Escrituras não nos revelam o que é fé, a gente vai vivendo um pensamento positivo. E como diz o Ariovaldo, pensamento positivo não segura nem diarreia, né? Então não adianta para nada, não serve para nada. Dar glória somente a Deus, você só começa a dar glória somente a Deus porque você tem uma revelação de quem é Deus. Senão você segue dando glória para um monte de coisa sem você saber.
E você só tem a revelação de que Cristo é o Filho de Deus, é o enviado de Deus e é Deus através das Escrituras. No entanto, a gente vive dias onde as Escrituras elas estão sendo cada vez mais postas de lado, porque nós estamos substituindo as Escrituras por um monte de coisa dentro da igreja que não é Escritura. Então, por exemplo, existe música que a gente canta na igreja, que estão nas rádios, que ela pode até falar de Deus, mas não é Escritura. E as pessoas buscam, às vezes, somente na música, aquilo que elas deveriam buscar onde? Na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas só se alimentam do que está sendo falado aqui, e nem sempre o que é falado aqui é Escritura. Por isso que vocês têm que prestar atenção no que eu falo e ler a Bíblia periodicamente, para que o dia que eu ou qualquer um que subir aqui falar alguma besteira, vocês tenham, a palavra de Deus na mão para confrontar aquilo que foi falado, porque a autoridade da igreja é as Escrituras, não é o pastor. E o pastor que não se submeter às Escrituras, esse pastor você tem que correr dele, porque ele está mais para um fazendeiro, para um dono de curral, do que para um pastor de ovelha, do que um servo de Cristo. Então, irmãos, essa crise que a gente vive, de não meditar de dia e de noite nas Sagradas Escrituras, meditar em tudo que acontece na vida, sobre a ótica, sobre a lente das Escrituras, está provocando sérias consequências na igreja. Então a necessidade de Lutero, há 500 anos atrás, é a mesma de hoje, de trazer a Escritura revelada para a vida das pessoas. Talvez as coisas que aconteciam naquela época não acontecem hoje, mas o desafio é basicamente o mesmo. Então as Escrituras foi um dos principais pontos de discussão nas várias tentativas da reforma da igreja. Então foram várias mesmo. Se a gente for pegar a história, pouquinho depois do grande cisma lá entre a igreja romana e a igreja ortodoxa, pouquinho depois já tinha gente querendo não reformar a igreja, mas traduzir a Bíblia para uma linguagem corrente. Os valdenses tentaram traduzir a Bíblia para o francês, isso lá por volta de 1200. Por quê? Porque eles viram a necessidade que as pessoas tinham de entender as Escrituras no idioma próprio. Porque como é que você entende alguma coisa sendo dita em latim o tempo todo, e você vive uma fé cega? As pessoas eram obrigadas a acreditar no sacerdote. E aí tem a primeira tentativa. E essa primeira tentativa ela é sufocada. Durante os anos e os séculos, várias outras tentativas foram sendo sufocadas. John Hus, Savonarola, um monte de gente, irmãos. Até que chega em Lutero. E Lutero ele procura fazer um negócio diferente dos outros, porque todos os outros, esses que eu falei, e um monte de outros reformadores que tentaram trazer as Escrituras para uma compreensão local, cultural, do idioma próprio das pessoas, esses caras eles acreditavam de fato que uma simples conversa com o Papa resolveria a situação. E eles tentaram sinceramente chegar até o Papa. E você acha que eles conseguiam? Nunca. Eles eram sufocados. Muitos receberam salvo-conduto. Pode vir conversar. Você tem um salvo-conduto, nada vai te acontecer. Foi assim com o John Hus. E quando o John Hus chega no local, o que acontece? Ele é preso, o salvo-conduto era uma mentira. John Hus é morto, ele é queimado como herege, e esse mesmo salvo-conduto,
é oferecida a Lutero. Só que Lutero é um político também. E Lutero vai para Worms defender toda a obra que ele escreveu baseada nas Escrituras Sagradas. Então, irmãos, quando eu falo de tradição, eu não estou aqui condenando a tradição. A tradição que se submete às Escrituras, ela é boa, no seu tempo. Como o Ariovaldo falou aqui agora na oração, nós não podemos ser ingratos com as instituições que revelaram as Escrituras para nós. A nossa oração agora é para que cada estrutura sirva eficazmente no seu tempo e que revele de forma eficaz também no seu tempo as Escrituras e a vontade de Deus. E Lutero, ele lutou até o fim por essa questão de preservar a tradição, mas numa reformulação, numa renovação de entendimento. E quando ele vê que ele não vai conseguir, aí ele parte para a política, naquela época. E aí é a única forma que ele acha, que ele encontra, para começar a fazer um trabalho de uma renovação de entendimento em respeito à igreja. Então, durante séculos, a igreja romana deteve o ensino e a propagação das Escrituras e teve retendo elas do povo. A igreja temia o fim do poder, do seu poder sobre a vida das pessoas. Ameaçava elas com coisas que eram antibíblicas. Só que ninguém sabia, então todo mundo achava que era bíblica. Indulgência. Então as pessoas pagavam indulgência por um monte de coisa, porque lhes faltava conhecimento. Então as pessoas pagavam para tirar o tio do inferno, para tirar a mãe do inferno, para tirar os primos do inferno, para guardar o seu lugar no céu. E as pessoas pagavam, por quê? Porque a missa era em latim e as Escrituras não eram reveladas a elas. Essas pessoas elas eram ameaçadas com excomunhão, que é uma coisa que não existe nas Escrituras também. O que é excomunhão? Eu te excomungo da igreja e uma vez excomungado, automaticamente você está condenado ao inferno. Você pode fazer o que você quiser, você pode ser a pessoa mais piedosa do mundo. Sendo piedoso, você não vai entrar no reino dos céus, porque um decreto de um homem santo te tirou de lá. Ou seja, o poder de um homem é maior do que a graça e a misericórdia de Deus. Está dando para entender, gente? Por isso que por muitos e muitos anos, essa palavra tão pequenininha que vai ser pregada aqui, em algum final de semana, chamada graça, era desconhecida pelos cristãos. Então Lutero ficou com isso no coração, foi lá na catedral, pregou as 95 teses, escreveu um monte de sermão a respeito das Escrituras, a respeito da graça, a respeito da fé, contra as indulgências, contra a excomunhão, e esse homem começou a colocar fogo no mundo. Falando de excomunhão, por exemplo, teve um sujeito chamado Savonarola, que é um cara que, ao ler as Escrituras e começar a interpretar as Escrituras, também, assim como Lutero, enxergou o poder da graça e da fé. Ele começa a tentar mudar a história de uma cidade inteira chamada Florença, que fica na Itália, que era o lugar mais tenebroso para um reformador naquela época. Sabe o que o Papa faz? Ele interdita a cidade. O que é interdição naquela época? É o seguinte, a cidade está sob julgamento, vocês estão sobre uma interdição, e se vocês não entregar Savonarola, a cidade inteira será excomungada. Adivinha o que a cidade fez? Entregou Savonarola. Então daqui a pouco nós vamos trazer isso para a nossa realidade, irmãos, porque é o seguinte, desde a época de Jesus, é que esse negócio de escritura, para ser passado para frente, para ser
interpretada de forma eficaz para as pessoas, muita gente tem dado a vida. E quando a gente estuda esse tipo de coisa, é importante a gente ter o nosso coração grato a essas pessoas que deram a vida. E agora pensar, será que está na hora de eu dar a minha vida também para esse negócio? Porque, irmãos, nós estamos vivendo uma época estranha, viu? Onde todo mundo está ligado a algum ismo, e esses ismos estão se sobrepondo à fé das pessoas, de modo que a gente esquece o que é graça, o que é fé, o que é Cristo, o que é glória somente a Deus, e principalmente a Escritura, e a gente vai colocando essas coisas abaixo, a gente vai criando o quê? Uma tradição. Sobre esse negócio da igreja deter a palavra, Lutero escreveu: um simples leigo armado com as Escrituras é maior que o mais poderoso Papa sem ela. E agora, irmãos, eu amplio essa frase, porque Deus é Deus, e Deus é poderoso, e qualquer cristão que esteja armado com as Escrituras Sagradas, esse homem é capaz de enfrentar qualquer assunto, de qualquer pessoa, porque Deus revela a sua palavra. Amém, irmãos? Então Lutero vai para Worms, sua obra está lá posta, e aí o julgador, ele chega e fala o seguinte: e aí, Lutero, você nega tudo que você escreveu? Dá um tilt no Lutero, porque ele era humano, né? Tem gente que acha que Lutero era um ciborgue, né? Vamos lá reformar a igreja, né? Ele falou assim, ele pensou, falou assim: me dá um dia, me dá um dia. Aí os caras falam assim: você tem um dia. E diz a biografia de Lutero que ele orou a noite toda, e a oração dele não era assim: Senhor, me dê entendimento, sabedoria e autoridade, para que eu fale bem para esses caras e eu revele a eles tudo que o Senhor tem me dito. A oração dele é de desespero, falando assim: Senhor, me livra, e não faça com que eu saia daqui como um covarde, que eu fale tudo que eu tiver que falar, que eu não negue nada, e me livre. E aí no outro dia ele vai, e eu não sei, assim, a história não fala quanto tempo durou esse julgamento de Worms, mas eu imagino que esse julgamento deve ter demorado pouquíssimo tempo, porque a pergunta é feita: você nega todas as suas obras? E Lutero diz o seguinte, palavras de Lutero: portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submeto minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, que Deus me livre. E aí Deus livrou ele, irmão, porque o povo ficou tão doido. Qual que era a vontade do povo, irmãos? Era entender a palavra. O povo tinha sede de entender Deus. O povo queria saber o que Deus estava falando. O povo estava cansado de um culto em latim, de dogmas que só fazia as pessoas sofrerem, que escravizava as pessoas. O povo mutuou em Lutero e tirou o Lutero de lá na muvuca, velho. O cara que estava julgando Lutero, sabe quando é que esse cara viu Lutero? Nunca mais. Nunca mais. O rei da Alemanha, um dos príncipes, né, que eram 7, tira Lutero, bota Lutero dentro da cabana, e é lá que ele escreve
a Bíblia na linguagem corrente alemã. E aí, meu irmão, esse fogo que foi aceso naquele lugar não se apagou mais não. Esse negócio foi se alastrando pela face da terra. De modo que lá em casa, lá nos meus livros, lá eu tenho uma Bíblia em Guarani, velho. E é bom, é muito bom pensar de que aquela ação naquele dia lá com Lutero faz que uma Bíblia em Guarani esteja na minha casa. Como uma atitude de Deus nas nossas vidas, e a gente aceita essa atitude, pode fazer com que isso se repercuta por muitos e muitos anos, por muito tempo. Irmãos, esse negócio aí foi uma coisa muito semelhante ao que aconteceu com os apóstolos. É algo que faz a diferença para a história. E a gente está pronto para fazer diferença na história? Irmãos, porque agora nós estamos vivendo um tempo que é um pouco diferente de Lutero, mas é um tempo onde a palavra de Deus está cada vez mais sendo sufocada pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, pelos nossos ismos, pelos nossos achismos. Cada vez mais as nossas igrejas estão falando mais sobre tijolo do que propriamente sobre graça, fé, misericórdia. E cada vez mais as nossas palavras estão menos bíblicas e mais sobre nós mesmos. Muita gente morreu na fogueira, muita gente morreu enforcado. Nós estamos dispostos a morrer para os nossos conceitos que não salvam ninguém? Vou repetir, nós estamos prontos para morrer para nós mesmos, morrer para as nossas questões e os nossos achismos que não salvam ninguém? Olha que Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém? Paulo escreve a Timóteo e você se coloque no lugar de Timóteo. Então é para você e para mim. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, e olha só o que Paulo escreve para ele aqui, hein? Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Depois a gente termina de ler, eu quero só enfatizar isso aqui, hein? Isso aqui é interessante. Porque da Sagrada, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. As Escrituras, irmãos, o entendimento das Escrituras, ela não serve para nada a não ser para levar salvação. Amém, irmãos? Ela não serve para outra coisa. E aí segue aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Facebook hoje tem um negócio esquisito. Porque o cara usa a Bíblia para tudo, menos para salvação. O cara acha na Bíblia tudo quanto é ismo que ele quer. Qualquer ismo mesmo, irmãos. Mas não usa para salvação. O cara faz uma propaganda com 15 versículos. O cara faz uma exegese de alguma coisa.
e joga isso na conta daquilo que ele acredita. E quanta gente usando Bíblia, não acreditando no reino. Igualzinho na época de Jesus, muito fariseu e depois os saduceus, tomando conta do templo, que eram doutores da lei, tinham todo o conhecimento das Escrituras, e ainda assim, os caras não tinham ação alguma que revelasse o poder de Deus. Jesus fala isso na parábola do bom samaritano, aonde os principais da igreja atravessavam até a rua para não atender o samaritano, mas aquele que os religiosos condenavam foi o cara que parou para dar assistência àquele sujeito que estava ferido à beira do caminho. Nós vivemos dias em que os cristãos não estão salvando as pessoas através das Escrituras. Elas estão enfiando na goela abaixo delas aquilo que elas acham que é importante. Está dando para entender, irmãos? Porque a gente não está lendo, a gente está buscando o que interessa. Quando a gente se debruça nas Escrituras e começa a ler, a querer entender todo o contexto, escutar de Deus, o que Deus está querendo falar conosco, irmão, a gente faz uma revolução. Porque não tem jeito de mergulhar nas Escrituras e Deus começar a revelar, não tem jeito de Deus te guiar para a grande comissão, para a salvação das pessoas. É isso que Paulo escreve a Timóteo. Porque tudo vai levar com que as pessoas enxerguem não somente Cristo em nós e a palavra em nós, mas as nossas ações. É isso que Tiago fala lá no livro de Tiago, lá no primeiro capítulo, que a obra vai se tornar, a fé vai se tornar o quê? Obra palpável. Se nós usamos as Escrituras como a única coisa que nos rege, o ateu pode duvidar de Deus, mas ele não vai poder nunca duvidar da obra que a igreja faz, porque ele vai poder tocar nela. Nós somos uma igreja, não estou falando do manifesto, nós estamos vivendo em tempos onde a igreja, ela reza o Pai Nosso, em vez de orar o Pai Nosso e viver o Pai Nosso. E se uma das passagens da Bíblia mais conhecidas são vividas de forma tão incoerente, que dizer do resto? Se as pessoas oram Pai Nosso, vivendo longe de nós, mas vivendo o eu, se elas agradecem o pão que é nosso, mas elas não dividem nem o seu tempo com as pessoas, se ela fala de perdoar quem nos ofendeu, mas não há perdão na vida dela, se nem é o básico que a gente conhece, que até o muçulmano ou budista sabe rezar, se a gente não consegue isso, que dirá do resto, irmãos? Nós somos cada vez mais pastoreados por alguma coisa que não é Escritura. E a palavra de hoje é que a gente volte para a Escritura. E que a gente faça com que as pessoas que nos conhecem volte para as Escrituras também. Porque é através dela que é a salvação, irmãos. É através dela que é a revelação da vontade de Deus. Nós jogamos as sementes, a palavra de Deus revela quem é Deus. E aí, meus irmãos, a gente vai se manter firme em todas as coisas. No mundo onde tudo aquilo que nós temos está sendo colocado à prova, é capaz que alguns de nós vão ter que morrer por isso mesmo. Está tudo certo. Amém, irmãos? E eu vou te falar uma coisa, viu? Quando eu vi as histórias aí dos caras que eram mortos na fogueira, eu achava que lá era difícil, mas talvez ter um Facebook é mais difícil ainda, de largar esse treco aí e começar a fazer o que de fato é importante. Uma ferramenta importante que a gente tem usado de uma forma esquisita. Eu mesmo mudei muito, irmãos.
Nossa, teve uma época que eu atacava a igreja sendo igreja. Aí hoje eu estou preferindo falar o que é a igreja. O que é essa igreja? Através das escrituras, irmãos, todas essas solas que vão sendo ditas aqui durante o final de semana, a gente vai viver isso aí plenamente. Graça, misericórdia, fé. Então, o que é negociável, o que é inegociável nesse negócio de escritura e nesse negócio de igreja? Escritura é inegociável, irmãos. Eu conheço esse lugar aqui, tem 2 anos e 2 meses que eu estou longe. Mas eu sei, irmãos, que essa igreja aqui, apesar dos caras, o Batista falando, os caras tocando de chinelo aqui, de bermuda, né, de tatuagem aqui em cima, apesar disso tudo, os caras sentados no chão, né? Essa igreja aqui ela é mais ortodoxa do que a grande maioria das igrejas que eu conheço, por causa do quê? Das escrituras. E tem muita igreja aí que tem uma cara de ortodoxa, que de ortodoxia não tem nada. E as pessoas estão indo cegas para o matador, porque não tem compreensão das escrituras. Então, irmãos, não é fazendo propaganda do manifesto não, mas se você está aqui, agradeça a Deus, porque esse aqui é um lugar que fala da palavra, que revela a palavra. Então, escrituras é inegociável. A palavra de Deus é inegociável. Agora tem um monte de coisa dentro das instituições e dentro dessa aqui mesmo que são negociáveis. Então a sã doutrina a gente não discute. Você pode achar que você quiser, mas a gente só acha o que a Bíblia acha. Agora a liturgia, irmãos, a liturgia a gente fala. A gente pode... Quer ver um negócio? Essa igreja aqui, quando a gente era um pequeno grupo numa praça ainda, essa igreja chamava Subterra. Quem sabia disso? Depois passou para Subterrâneo, que era a época underground, nossa mesmo. Você lembra, né? Você está velha. Depois a gente mudou para Manifesto Missões Urbanas. Depois nós mudamos para a Igreja Manifesto. E agora é a Igreja Manifesto Sal da Terra. Cristã. O que mudou em nós aqui? A não ser o tempo, a idade, né? Nada. Por quê? Porque isso daí não era importante. A gente foi mudando de acordo com os tempos e com as épocas, a necessidade. Nós já tivemos louvor de bateria de tambor, velho. E não é porque a gente não tinha bateria não, que era true, bater tambor. As paredes tudo preta, todo mundo de preto, só o Guilherme de azul, né? Foi importante naquela época? Foi. Por que a gente não está assim hoje? Porque hoje não é importante. Teve uma vez que nós dividimos a igreja com uma outra igreja, que era uma igreja do rap. E a gente fez questão de dividir as paredes assim, ó. De um lado era grafite de rapper, do outro lado era os desenhos brutal. Foi oportuno naquela época? Foi. Então, liturgia é negociável, mas a essência, a doutrina, a sã doutrina, essa a gente nunca negociou. Lá na Batista tem uma escada do lado do púlpito que eu uso, que lá é umas pregação minha lá. E para mim aquilo ali é perfeito para fazer ilustração. Tem uma escada ali, né? Inclusive. Então a escada, meu irmão, é a palavra que te leva a Cristo, que é o único caminho para a salvação. Você pode achar Jesus num monte de coisa aí, filho. Em letra de banda de reggae, né? Você acha Jesus num monte de lugar, no Henrique Cristo. Mas o Cristo que salva só através das Escrituras, que você conhece, que é revelado. E agora é o seguinte, irmãos, tem muita gente aí ensinando a subir pelo corrimão, que não é a escada. A liturgia é a escada.
A tradição é o corrimão. A tradição é o corrimão. O corrimão é importante, irmãos? Ué. Minha mãe tem dificuldade de andar, quando ela vai subir uma escada, é preciso de um corrimão. E tem corrimão de ferro, de vidro, de acrílico, de alvenaria, de madeira. Está tudo certo. Ela serve para servir. Por isso que o dia que a gente quiser tirar essas cadeiras aqui e colocar elas de um outro jeito, ou não ter nenhuma, essa igreja não entra em crise com isso. Por quê? Porque isso não é escada, isso é corrimão. Porque a escada a gente nunca vai mexer nela. Porque ela é inegociável. Agora o corrimão a gente troca. Agora a gente vive dias onde os nossos achismos estão fazendo com que a gente suba pelo corrimão. Ninguém chega ao fim no corrimão, indo pelo corrimão, irmãos. Lá em Provérbios, né, já dizia Salomão: a alma farta pisa em favo de mel, mas para o faminto toda amarga é doce. Nós vivemos dias onde há tanta liberdade a gente ter essas escrituras nas mãos, que a gente ficou farto de tanta abundância. E talvez a gente não está dando o devido valor, nem a história daqueles que lutaram para que essa palavra estivesse aqui hoje conosco, dentro de um iPad, dentro de celulares, ou na própria Bíblia de papel. E nem valor ao que ela representa para nós, para a nossa crença. Agora, só a Escritura é uma coisa que até hoje muitos irmãos pagam o preço para ter um pedacinho dela. Então, meus irmãos, ame as Escrituras, com todo amor que você puder ter por algo. Ame a revelação de Deus que vem sobre a sua vida através dela. Guarde as palavras no coração, medite delas de dia e de noite, e pelo amor de Deus, pratiquem isso. E praticar vai te custar tudo. Quantos anos a gente sonhou de mudar para cá, para Monsenhor Eduardo? Desde lá da Barão de Camargo, que foi o primeiro prédio de nós, a gente fala assim: nossa, quantas vezes nós viemos nessa rua aqui procurar? Nosso sonho era o Bar da Tábua, na verdade. Mas estamos aqui, tá beleza, está pertinho. Agora que Deus nos colocou aqui, talvez vai custar para todos nós aqui fazer alguma coisa. Vai custar tempo, vai custar dinheiro, igual é dito muitas vezes. E vai custar tempo debruçar nas Escrituras, porque a gente não pode fazer outra coisa a não ser debruçar nisso daqui para revelar para as pessoas. Amém, irmãos? Palavra não é negociável, as Escrituras não é, o resto é. Instituição é negociável, irmãos. Se você sair dessa igreja aqui e ir para uma outra igreja que seja bíblica, a gente não tem crise. Se tivesse, essa igreja não tinha me enviado para Batista, não tinha enviado o Christian lá para... foi para o Dom Mir, né? Mas antes ele foi para o Equador, depois ele foi para o Alto Paraíso. Essa igreja me enviou antes para o Paraguai, enviou o Rafael para o Peru, agora está o Daniel lá em Bauru. Porque é o seguinte, irmãos, o Daniel foi lá casar? Foi. Eu vou te falar uma coisa: o Daniel é igual a mim, igual ao Rafael, igual ao Christian. A gente jamais faria alguma coisa sem submeter a nossa vida uns aos outros. E a gente entende que quando há um sinal de Deus para algum lugar, o que a gente vai fazer? Agora, irmãos, cuidado, tem muito lugar aí que não é bíblico. Corra. Moralismo, irmãos. A moral cristã, a Bíblia nos dá uma moral. Conduta. Como proceder, como pensar. Isso é inegociável. O que Deus nos dá ali como conduta de vida, a gente não negocia. E a gente talvez vai ser
morto por isso, ou pelo menos perseguido. Mas pelo amor de Deus, irmãos, que a gente possa se livrar do legalismo, porque legalismo não é bíblico, não é da palavra, não vem de Deus. Que a gente deixe de ficar pregando o evangelho como se o evangelho fosse uma cultura, porque a Bíblia não fala que evangelho é cultura. O que as escrituras nos revelam? Que o evangelho é o poder de Deus que transforma as realidades dentro das culturas. É muito diferente. No entanto, a falta de compreensão bíblica está levando um monte de instituição a viver uma vida gospel, onde tudo é gospel, onde todas as funções da vida são gospel, fazendo com que esse evangelho seja pregado como uma cultura, coisa que ele não é. Porque o mundo não precisa de concentração de crente, o mundo precisa de filhos de Deus com a revelação da palavra, caminhando sobre a face da terra. Então as roupas que estão sendo, o desapego, as coisas que estão sendo juntadas ali, arrecadadas, acudindo quem realmente precisa. Os nossos sonhos, os nossos planos. Irmãos, muitos de nós aqui queria fazer outra coisa da vida. Muitos de nós estudamos para fazer outras coisas, mas ao mergulhar nas Escrituras, entender o chamado de Deus para nós, muitos de nós entendemos que a vida é trabalhar igual um condenado mesmo e ainda assim fazer missões, e tem outros que Deus ainda falou assim, larga isso aí, você vai trabalhar como condenado mais ainda, e vai ficar o tempo inteiro na obra. Então os nossos planos são negociáveis, nossos sonhos também, mas o que Deus fala para nós através da sua palavra, isso a gente não negocia. Amém, irmãos? Então as Escrituras nos regem. Não tem nenhuma outra coisa capaz de revelar a Deus que não seja ela. O amor da igreja só é manifestado porque é a revelação nas Escrituras. Não, mas o mundo vê a graça de não, o mundo vê o favor da igreja, e quando ela entra aqui e pergunta, a gente revela o que é graça. A fé, né? A fé não é pensamento positivo, a fé é o que é relação com Deus. Certeza de que Deus já preparou tudo que você precisa. Isso vem do quê? Revelação da palavra. Aí o dia que você tiver com diarreia, igual o Evaldo falou, você não vai parar lá com a barriga toda doendo, lá com suadeira, frieira, assim, falando assim, Deus, não faça que eu cague aqui, não faça que eu cague aqui, não faça que eu cague aqui. O que vai acontecer? Você vai cagar, velho. Agora, quem tem revelação das Escrituras, quem anda pela revelação das Escrituras, vai gritar assim, pelo amor de Deus, onde é que tem um banheiro? Porque não é a certeza das coisas que já existem, mas que você não enxerga. Tem um banheiro. E aí Deus vai te ensinar o que é relação, porque um irmão vai te falar, é ali, ó, fala assim, obrigado. Aí na hora que você entra no banheiro, você vê o que Tiago falou a respeito de fé, né, que se torna obra palpável. Você vê ali o vaso e fala assim, obrigado Deus pela materialização da minha fé. Senta e se alivia. Amém, irmãos? Agora você sabe o que é fé. As palavras, a palavra de Deus é suficiente, irmãos. É suficiente. Tem gente que fica postando frases da Ana Maria Braga. Pelo amor de Deus, velho. A Bíblia é melhor que aquilo. Queria orar. Pega água para mim. Obrigado. Oremos. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Senhor. E suplicamos, ó Pai, que ela seja regida somente pela Tua palavra, Senhor Deus.
que é a única capaz de nos revelar a Tua vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. Que revela os Seus planos, os Seus propósitos, que revela, Senhor, a direção que nós devemos tomar, Senhor. O salmista escreveu, Pai, que a Tua palavra é lâmpada, Senhor Deus, para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Em dias em que há muitas trevas e escuridão, Senhor Deus, a Tua palavra é a única capaz de iluminar, Senhor Deus, a nossa caminhada. Ela é a única capaz de nos livrar, Senhor Deus, de coisas que não pertencem ao Senhor, Pai. Ela é a única capaz de nos revelar que há um lugar sendo preparado para nós, longe de toda essa bagunça, Senhor Deus. Mas ela é a única capaz de revelar a essa bagunça, Senhor Deus, que há esperança. Então, Senhor Deus, que a Tua palavra ela possa ser encarnada, Senhor Deus, e manifestada através das nossas vidas, Senhor. E que o mundo possa ter curiosidade de saber o que nos move, Senhor Deus, para que por elas mesmas elas entendam, Senhor Deus, segundo a Tua palavra, quem o Senhor é, o que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.